esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e precisa de ter paciência, porque são muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Eternamente o amor de Deus irradia pelo mundo. É bem importante assim, porque o amor de Deus foi a vinda do Senhor trazendo as orientações, as informações. Depois nós sabemos assim que o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Esse equilíbrio nós precisaríamos de entender para atuarmos durante a nossa vida. Também nós tínhamos que entender que a graça que o Criador nos possibilitou foi colocar no nosso corpo espiritual uma centelha do amor. Depois nós vemos assim que, do jeito que os seres humanos receberam essa centelha, os animais também receberam essa centelha. Fica fácil de observarmos no relacionamento. Se a pessoa tem uma irradiação boa, então ela tem facilidade de relacionar com os animais e os animais têm facilidade de relacionar com esta pessoa. O amor dos animais é um amor de equilíbrio. Esse amor eles possibilita um período para aquelas suas crias. No relacionamento entre os animais também nós vemos que tem uma hierarquia. Então nós tínhamos que trazer essas vivências para nós. Num período anterior, nós tínhamos esse amor do Criador atuando de forma equilibrada. Depois, desequilibramos, então esse amor passou a ter influências diferentes. Hoje nós vemos assim homens e mulheres querendo um amor, querendo um equilíbrio na sua vida. Depois nós sabemos assim que muitas vezes esse equilíbrio não existe porque em épocas anteriores muitos destruíram o próprio lar com condição de movimentos egoísticos, não valorizando aquilo que a pessoa tinha ou destruindo outros lares. Então é bem importante assim essa nossa vida e de ir observando a maneira que nós precisamos de ter para conseguirmos resgatar o nosso passado. Então, se apresenta hoje limitação, é porque nós não estamos atuando no amor do Criador. Quando nós tivermos o conhecimento das leis que o Criador instituiu, então tem possibilidade de ter um resgate da nossa vida anterior, do nosso ontem. Esse procedimento é a pessoa que precisa de ir observando como ela é. Para termos esta condição, precisa de lembrar assim, que os guias precisa de lembrar que é aquela condição superior de guias ligado à luz, porque tem muitas confusões com a palavra guia, então tem que lembrar assim, guias ligado à luz. Então possibilita também que aqueles que estiverem fazendo os resgates têm possibilidade então de encontrar com o seu semelhante igual, que está fazendo o resgate também. Então o amor de Deus irradia pelo mundo. E esse amor é sempre que tínhamos que estar lembrando do equilíbrio e observar a nossa vida. E nessa condição é bem importante a pessoa lembrar que nós nos encontramos naquela condição de juízo final. Então muitas vezes a pessoa acha assim que prazeres, dispersar-se, então é uma felicidade. Essa felicidade é relativa, porque nós tínhamos que fazer um trabalho conosco mesmo de ter o alvo. E esse alvo é conhecer o livro Na Luz da Verdade e de trazer essas informações para o nosso dia a dia. E é bem importante a pessoa ir observando assim, que não é ficar preso numa determinada informação. Então,
quando a vida está em movimento, nós vamos observando que ela entra numa espiral. Essa espiral é manifestada de todas as maneiras. Então, aquela criança pequena já muda o jeito de ser tratada e ela mesma tem a maneira que agora ela quer ser tratada na família de maneira diferente. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar que o nosso desenvolvimento interno é o mesmo procedimento que existe no desenvolvimento externo. Então, para nós termos essa condição do amor do Criador manifestar dentro de nós, primeiro nós tínhamos que lembrar assim: tem os ensinos que nos orientam. Quer dizer que a primeira importância na vida que nós temos é conhecendo as leis. Se conhecermos as leis, então nós vamos valorizar aquele que nos possibilitou estas leis. Depois a pessoa tem que lembrar que ela se encontra em primeiro lugar. Depois é aquela condição bem importante assim, valorizando aqueles outros que nós temos em nossas imediações. Quer dizer que a pessoa nunca vai ter uma decepção na sua vida quando ela coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar. As limitações que nos apresentam está sempre relacionado assim, de achar que tínhamos que colaborar além daquilo que a pessoa está precisando. Depois nós tínhamos que compreender os ensinos de saber que nós sempre doamos coisas materiais. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o amor tinha que ser uma maneira de mutualismo daqueles com quem relaciona. A mesma coisa acontece na família, acontece também na empresa. Quer dizer que se a pessoa está fazendo um esforço para sobreviver daquela empresa, ela tem que fazer uma observação que ela tem que dar a parte dela no movimento daquela empresa. É o amor. Para que uma pessoa fique um tempo maior num relacionamento afetivo, tem que ter um mutualismo. Quer dizer, se a pessoa entra naquela condição de sempre encontrar-se servindo, a outra parte entra na condição de ser beneficiada. Quer dizer que esse mutualismo é uma troca mútua. A gente pode observar que existe com os animais. Quer dizer que tem uma referência assim de equilíbrio. Então, para nós entrarmos na condição do amor universal, nós temos que lembrar da proporção, do jeito que nós relacionamos, do jeito que nós convivemos na família, do jeito que nós vivemos no trabalho. Sempre no equilíbrio, porque de uma maneira geral a gente pode observar assim: se é um desequilíbrio dentro da moradia, tem o desequilíbrio também na formação dos filhos. Quer dizer que quando foi feito um enlace matrimonial por interesse, por conveniência, os filhos que surgem deste enlace entram com um desequilíbrio, sempre na condição de serem beneficiados. Então, cada pessoa é que tem que ir observando o procedimento que nós tínhamos que ter e que para nós entrarmos numa condição de equilíbrio, é esse o procedimento, é conhecendo os ensinos e procurando viver de acordo, porque fica bem fácil assim a pessoa, porque agora tem determinadas informações, ela acha que já se encontra impregnada com os ensinos. Os ensinos é bem diferente, porque a nossa vida encontra-se de uma maneira de praticidade, mas para as coisas externas. Mas para a vida interna é um trabalho que precisa de ser feito devagar. Não é no marasmo. O devagar que eu quero explicar é assim. Quer dizer que o método que a pessoa adquire durante a sua vida para os estudos, para ter informações, para sobreviver,
esse método ela tem que trazer agora para a sua vida interna, assimilando as informações. Então é um procedimento que vai possibilitar que o espírito comece a atuar junto com o raciocínio. Quer dizer que, na sequência, então o espírito passa a prevalecer. Ele vai atuar de uma maneira que agora ele dá ao raciocínio as diretrizes. Porque nós temos uma referência bem importante, que a pessoa fala assim, que ela deixou-se levar pelo seu sentimento. O sentimento também é inferior. E fica bem fácil assim da gente observar num processo de transmissão de ensino, de informação. Se tem um sentimento, aquele que está recebendo as informações não assimila aquelas informações. Então a transmissão tem que ser com uma firmeza e com um tipo de carinho especial. Fica bem fácil assim da gente ver a criança em formação. Aquele adulto dá a firmeza para aquela criança e dá também o carinho. Quer dizer que aquela criança guarda aquela informação e ela fica cuidadosa durante a sua vida. Então, na fase de amadurecidos, o adulto tem que lembrar que a vida interior é desta maneira. É o mesmo conceito que existe para auxiliar uma criança que agora se encontra num procedimento de desespero, de insegura. Então o adulto possibilita a firmeza e possibilita também um amor. Esse amor é que nós tínhamos que perceber assim. Fica bem fácil assim da gente observar que quando tem o amor, tem aquela condição de regenerar. É um bálsamo. No caso do adulto relacionando com a criança, fica bem fácil assim. No caso do adulto, quando ele tem uma limitação, ele tem que atuar com ele, com esse amor. Então tem que fazer esse trabalho. E nós temos a oportunidade de perceber que usamos desse amor com frequência. É bem interessante, mas nós usamos, porque a diferença quando um alimento é preparado na moradia, de um alimento que foi comprado fora. Normalmente o alimento da moradia, usando os mesmos ingredientes daquele alimento que foi comprado, ele apresenta melhor. Quer dizer que aquele que preparou tem essa condição de dar o amor. E nós sabemos que o amor é verdadeiro, porque no caso daquela criança, aquela criança fala que ela melhorou. No caso do alimento, aqueles que recebem o alimento preparado assim, fala de uma maneira agradável de como ele se sente com o alimento recebido. Então nós sabemos assim que o livro Na Luz da Verdade, ele foi trazido por aquele prometido por Jesus. Viria um outro que não ele. Quer dizer que esse outro é que trouxe o livro Na Luz da Verdade. Essa é uma condição do amor do Criador. E junto com esse amor do Criador, possibilitando que nós venhamos a desenvolver dentro de nós esse amor verdadeiro que nós temos dentro de nós, no corpo espiritual, essa centelha que pulsa como no coração físico, o coração pulsando. Quer dizer que nós temos essa possibilidade. Depois nós sabemos também que o amor constrói. É bem importante assim. Quer dizer que para a pessoa sentir-se feliz, ela tem que lembrar que hoje a vida de cada um de nós, devido ao fato do juízo final, agora é um procedimento de usar desse amor para consigo mesmo, de ir observando o procedimento que temos. Depois nós sabemos assim que muitas vezes uma pessoa fica enraivecida. Ela está distante da luz, porque as referências que nós sabemos que a pessoa verbaliza depois que não sabe como ela comportou-se, porque
é um termo bem grave assim que nós já ouvimos, é que a pessoa ficou cega. Então o procedimento do amor é compreender a limitação que nós temos em relação às situações que estão apresentando. Devido a isso, nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de ir percebendo que primeiro nós tínhamos que ter o amor. E fica bem fácil assim num enlace matrimonial. Aquele filho não gosta da mãe, não gosta da irmã, não relaciona bem dentro da moradia. Fica muito trabalhoso agora ele ser diferente num enlace matrimonial. A mesma coisa aquela mulher. Não gosta do irmão, não tem facilidade de relacionar com o pai, fica muito difícil agora ela relacionar com o marido. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim. Esse amor que agora estão se unindo, os filhos que vierem desse amor, vai ser um trabalho para esses dois. Durante um período, esses orientam. Um período seguinte, então esses filhos tomam outra direção. Quer dizer que agora eles também passarão por esta situação de ter possibilidade de serem iguais aos pais. Então, a solução não é fazer uma observação se tem esse comportamento ou se não tem. A solução é primeiro conhecer os ensinos e melhorar. Então, os guias espirituais possibilitarão, então, um encontro. E a gente sabe assim que existe. Porque durante um período nós já ouvimos as pessoas dizerem assim que é uma bênção esse que estão se relacionando. Quer dizer que existe o amor. Então, para nós vivermos em paz conosco, nós temos que fazer esse trabalho de resgatar as situações anteriores. E nós sabemos assim que esse resgate está relacionado assim. Do jeito que uma pessoa pega um peso, aquele homem ou aquela mulher, é diferente de quando pega uma criança pequena. Quer dizer que quando pega aquela criança pequena, o jeito que eles atuam, o jeito do coração, quer dizer que é com o amor. Então, esse jeito nós tínhamos que trabalhar agora conosco, compreendendo as limitações e ter paciência do jeito que nós somos e esperança para poder ter um futuro melhor para nós mesmos, não é para as pessoas. Então, a nossa vida está sempre envolta para nós. E lembrando que na nossa vida tem que ser conforme nos ensinos. Então, aquele ensino bem importante que fala que não só de pão vive o homem. Então, nos relacionamentos, nós temos que dar outra coisa além do pão. Porque senão aquele que não tem o recurso financeiro, ele vai ficar privado de corresponder com aquilo que ele está recebendo. Então, no relacionamento é aquela condição bem simples assim, que é possibilitar que o outro fique feliz. Então, a nossa maneira é sempre assim, uma maneira boa para nós mesmos, porque essa maneira somos nós é que vamos nos tornarmos agraciados. Porque fica bem simples assim da gente passar por experiências de possibilitar uma alegria para o outro, de uma fala, de uma maneira, de um comportamento bom, o outro fica feliz em receber aquilo. Depois nós sabemos assim que um período depois, quando lembramos daquele fato, também vem dentro de nós aquela alegria. Então a alegria, a felicidade pode ser junto a outros, junto àquela mulher, junto àquele homem, pode ser assim. Mas uma coisa tem que ser bem importante assim, sempre lembrando que a verdade encontra-se nos ensinos. Viver esta verdade é que possibilita esse equilíbrio. Então todas as coisas que nós temos durante a nossa vida tem que ser assim. Um carinho, uma dedicação, uma atenção
Não é para esse, não é para aquele, é para nós. Porque se eu faço assim, se eu tenho um comportamento assim com amor, é aquela condição bem importante. No caso de relacionar com animais, o animal aproxima. Quer dizer que a irradiação desse é uma irradiação boa. Essa irradiação, se ele relaciona com outros, seus semelhantes, esses outros receberão também dessa irradiação. Então, toda época, nós tínhamos que fazer esta referência e ter uma paciência conosco. Isso fica bem fácil, assim, da gente ir observando as conquistas. Então, na fase dos conhecimentos escolares, então aquela criança, à medida que ela vai assimilando as informações e vai passando os anos, então lembra-se do período anterior. Então aqueles que estão relacionando com aquele informação, lembra do período anterior e ficam felizes das conquistas, que é bem interessante, porque quando conhecemos uma criança pequena, então, de imediato, nós perguntamos para aqueles tutores a idade daquela criança, o jeito que aquela criança está sendo orientada e o jeito que ela está apresentando. Na fase de amadurecido, esse procedimento também continua, porque nós perguntamos para aqueles amadurecidos quantos anos ele tem, a maneira que ele está apresentando-se. Então, tem essa referência. Porque passou os anos, não quer dizer que a pessoa agora ela encontra-se amadurecida. Quer dizer que se nós descuidarmos, nós voltaremos para a fase anterior, de um período anterior. Isso é bem grave assim. Então, na fase de voltar para um período anterior, o amor que aquela pessoa estava dedicando para ela e para os seus semelhantes não era um amor verdadeiro, porque tem a referência. E fica bem fácil assim a gente confirmando as responsabilidades. Então aquela criança, no período de formação, ela tem os auxílios e as orientações daquilo que ela precisa. Na fase de amadurecido, também a pessoa tem a responsabilidade. Agora, se há um descuido, então volta para períodos anteriores. E é bem grave assim, porque nós tínhamos que nos tornarmos um reflexo. Quer dizer que o jeito que nós estivermos desenvolvendo vai facilitar para o outro tornar-se um sábio também. Então é isso que nós tínhamos que trabalhar. Quer dizer, o saber da vida e o saber de conhecer-se. Tínhamos que lembrar assim, que é bem importante. Para que o livro Na Luz da Verdade fosse trazido, então o amor de Deus teve que ir também nas condições que os seres humanos caminhavam daquela maneira e tiveram que ter esse conhecimento. Quer dizer que o amor e a pureza e a justiça. Então, para ter as informações que nos possibilita agora sairmos da situação. Então, o esforço que foi feito para conhecer os caminhos que nós caminhávamos. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que ter esse cuidado conosco. Não é com esse ou com aquele outro, é conosco. É para nós mesmos, é que nós tínhamos que fazer esse trabalho. Então, esse cuidado é a vida toda. Então, o amor de Deus irradia pelo mundo e o amor de Deus colocou uma centelha desse amor dentro de cada espírito. E essa centelha, ela pulsa como o coração físico no corpo de matéria grosseira. Quer dizer, se nós enclausurarmos esse amor, então não teremos a condição de voltarmos para a pátria do espírito. Para libertarmos esse amor, primeiro precisamos de ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, porque vai trazer as informações, as instruções. Depois nós tínhamos que aprender a relacionar conosco,
Porque muitas doenças que apresentam é porque a pessoa julga que ela teria um valor e ela não é reconhecida por esse valor que ela julga que ela tem. Então, em vez de caminharmos para frente, nós ficamos andando em volta, julgando que poderia ter sido diferente. Então, toda época, nós sempre somos os responsáveis, porque se tivermos o conhecimento da verdade, é bem importante assim. Aquele que tem a opinião sobre nós ou sobre aquilo que nós realizamos, essa opinião é relativa. Então, se eu estou caminhando, se eu estou procurando ver as limitações que eu tenho, então eu me esforço para poder entrar naquela condição do jovem aprendiz. Quer dizer que cada ano aquele jovem aprendiz vai tendo mais conhecimento daquelas informações. É gradual. Então, na nossa vida, o procedimento tem que ser assim. Eu tenho que ter o meu propósito. Nesse propósito, eu tenho que lembrar que se eu descuido um pouco, eu fico parado. E se eu continuo parado, precisa de fazer uma diferença, sim, porque muitas vezes, na vida profissional, ele passa a ter muito conhecimento daquela profissão, mas dentro dele, ele continuou parado ou continuou regredindo. Tem muitas referências que nós conhecemos. Esse ficar parado ou regredir fica bem fácil de confirmar com os costumes. Quer dizer, se a pessoa tem costume que prejudica a saúde, então ela não parou, ela está descendo. Mesmo ela tendo a astúcia de ter as conquistas das coisas de matéria grosseira, mas é dentro. Então, normalmente, nos relacionamentos com aqueles mais íntimos, né, da família, chamado lar, ou no ambiente de trabalho, a pessoa já passa a ser tratada sem ser considerada, como se fosse iguais. Quer dizer que anos e anos a pessoa passou a ter o descuido e agora ela convive com os iguais. Então é bem grave assim, porque nós sabemos que o tutor é diferente do tutorado. Aquele empregador é diferente daquele seu empregado. As responsabilidades são diferentes. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir observando se tem a responsabilidade, então a pessoa precisaria de ter também o amadurecimento. Porque se quer tornar-se uma referência, então dentro também tem que ter esse amadurecimento. Esse cuidado é a vida toda. Então a pessoa também, ela não pode ter um amor para o seu semelhante se ela não sabe cuidar de si, se ela não tem um amor para si mesma. Então como é que ela pode então agora ter um amor para o seu próximo? Então é bem importante. E fica bem fácil assim de observar em relação a um professor equilibrado. Então, aqueles alunos com quem ele está convivendo esse ano, então ele tem uma referência. O procedimento dele é que vai marcar na vida dos alunos, períodos depois, se esse professor será lembrado por aquela turma daquele ano. O amor desse professor é um amor relativo, porque o ano seguinte é uma outra turma e ele tem que atuar de maneira diferente, mas com o amor tem que ser igual. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando o amor. Então, na moradia, aquelas crianças em formação, quando tem o amor verdadeiro e uma daquelas crianças é repreendida, e se ela responde de maneira inadequada, aquele adulto percebe a entonação daquela criança. Quer dizer que o amor daquele adulto está atento, porque ele ouviu daquela criança um tom diferente. Então o amor de Deus irradia pelo mundo, e esse amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Tem que ter esse equilíbrio. Estuda o livro Na Luz da Verdade.